Graça e paz, meus irmãos. Sexta-feira, 12:10, no horário do Texas, parou a voz de um mendigo, o mendigo da graça. Brennan Manning dormiu e ele é uma das pessoas que tem me ajudado a ser desconstruído nesse sistema que eu vivo desde a minha infância, da meritocracia. E de um lado eu fiquei triste, do outro lado eu fiquei muito alegre, porque ele deixou um legado do que é evangelho e do que não é evangelho. Eu tenho visto muitas críticas ao Brennan. Eu também vi muitas críticas a Jesus Cristo. Eu tenho visto muitas críticas a Paulo. E isto é muito bom. Casal de classe média recebeu pelo correio um envelope não tinha remetente, abriu o envelope e estavam duas entradas para um concerto. Quem mandou esse presente para nós? Cidade grande como São Paulo, um belo concerto no Teatro Municipal, não é tão barato. Mas dois para tal dia. Deve ser um amigo que nos mandou esses convites. Ele deve se encontrar conosco lá no teatro. Vamos nos preparar. E eles foram e procuraram na porta do teatro quem seria esse benfeitor. Assistiram a peça e depois retornaram para casa sem ter encontrado quem mandou aquele. Quando eles chegaram em casa, a casa estava arrombada. E tinham levado o mais que podiam e um bilhete. Agora você sabe quem mandou os convites. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele apresenta coisas boas e nos dá informações importantes, e nos dá até presentes para assistir um concerto. Só que lá no fundo, a sua vontade é nos retirar dos pontos de segurança e de confiança. Como é sabido, não basta pregar teologia de prosperidade. Tem-se que ter testemunhos poderosos, como
o Deus moderno, é poderoso para realizar todos os desejos de quem dá os dízimos, as ofertas, paga os carnês, sendo quase um gênio da lâmpada gospel, que abençoa os que são fiéis. Assim, nessas igrejas, os testemunhos de todos os que tiveram grandes vitórias, do fulano que morava na rua e agora tem 3 casas, 2 carros e um iate, do cicrano que conseguiu restituir o casamento e ficar milionário, não necessariamente nessa ordem, do outro que foi curado das doenças incuráveis, isto pulula por todos os lados. É claro que Deus tem todo o poder para fazer tudo isso e muito mais, mas a sua vontade soberana fica onde? Abaixo eu tenho aqui alguns testemunhos que você nunca ouviria numa igreja de prosperidade, numa igreja pós-moderna. O primeiro testemunho é o seguinte: antes de receber Jesus Cristo, eu tinha muito prestígio no meio do meu povo e um bom emprego vitalício. Mas depois de conhecer a Jesus, minha vida melhorou sensivelmente e inexplicavelmente. Perdi o emprego, perdi os amigos que iam comigo ao templo, fui açoitado e apedrejado, ameaçado de morte, passei por alguns naufrágios, ganhei um espinho na carne, tive passagens pela cadeia e glória a Deus, aleluia. Paulo de Tarso. Eu era muito rico, milionário, filho de uma família muito rica. Tinha tudo de bom e do melhor, mas algo faltava na minha vida. Mas aí, Jesus apareceu, tocou-me e minha vida melhorou completamente. Abri mão de toda a minha fortuna e fui trabalhar com os pobres. Tornei-me pobre como eles. Passei por muitas dificuldades. Fui desprezado pelos líderes da minha igreja. Mas glória a Deus. Francisco de Assis. Irmão Sol, irmão Lua. Vocês lembram que ele era muito rico. Ele era milionário. Irmãos, na semana passada, eu pedi oração pelo filho da meu vizinho que tinha sido preso por pregar o evangelho. Hoje eu soube o que lhe aconteceu. Foi apedrejado e morreu por amor a Jesus. Glória e louvor ao único que é digno, o vizinho da família de Estevão. Vocês nunca vão ouvir esse tipo de testemunho na igreja contemporânea. Deus finalmente trouxe a resposta à nossa campanha de jejum e oração por nosso irmão. Oramos durante muito tempo e nessa tarde ele foi morto na fogueira por defender o evangelho de Jesus Cristo. Enquanto era consumido pelas chamas, quem assistiu disse que ele cantava bem forte: Jesus Cristo, Filho de Deus,
tem misericórdia de todos nós. Seu coração, encontrado entre as vísceras, foi espetado numa estaca e assado até consumir por completo, numa morte humanamente humilhante. O Senhor seja louvado e glória a Deus, porque as nossas orações foram atendidas. O amigo de John Hus. Nosso irmão Policarpo se recusou a adorar César. E Deus lhe deu uma grande vitória. Ele foi levado ao tribunal e continuou rejeitando adorar o Kaiser. E ele se disse fiel a Cristo. Aí foi condenado à fogueira, mas não deixou que o pregassem e disse: deixe-me como estou. Não é preciso prender-me com pregos, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me fará permanecer na fogueira sem eu querer fugir. Ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Aí acenderam a fogueira, mas o fogo ficou ao redor de Policarpo e não o queimou. E então o carrasco lhe enfiou uma espada e saiu tanto sangue do seu corpo que apagou a fogueira. Aleluias! Cristão que prefere manter-se anônimo, contando a respeito do seu irmão. Soubemos que Deus completou a obra na vida dos mártires Maturo, Santo, Blandina e Átalo. Após passarem a noite sofrendo as piores torturas, continuaram a se dizer cristãos. Os carrascos ficaram extenuados de tanto torturá-los e mesmo assim eles não negaram a sua fé. No dia seguinte foram jogados na arena para serem comidos pelas feras. A irmã Blandina foi colocada a uma cruz e as feras não lhe tocaram. E foi jogada novamente na masmorra, onde foi executada dias depois. Com certeza receberam o maior dos tesouros, o galardão do reino dos céus. O Senhor seja louvado para sempre. Membro da igreja primitiva. Na igreja moderna não se conta isso. E você? Seria capaz de dar glória a Deus se algum dia um testemunho desse fosse dado em sua igreja? E você glorificaria a Deus se ao invés de apartamentos, carros novos, bênçãos materiais, você recebesse o testemunho de que a morte de Cristo é suficiente? Voltemos ao velho evangelho puro e simples. O show tem que parar. Isso está num site chamado Web Evangelista, postado no dia 9 de 4 de 2013, também essa semana passada. Esse evangelho moderno, ele é muito interessante. É um evangelho de propostas para sermos detentores de privilégios.
A gente não gosta muito de sofrimento. Eu também não gosto. Vocês se lembram daquele texto do Salmo 110, versículo 5, 6 e 7? Já está aparecendo aí? Vocês estão olhando assim, admirados? Estou vendo os olhos. Vamos ver se ele sai aí. Salmo 110, 5, 6 e 7. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. É que está tendo um pouco de dificuldade com o meu e o daqui, mas não tem problema não. Ele vai destruir os reis. Nós estamos olhando que existe uma conspiração contra o ungido. Já dá para sair aqui? Hoje vai dar o mesmo problema. Eu vou cantar uma música de Schubert. Aus mein großen Schmerzen. Vou pedir que traduzam ali a música de Schubert. As minhas grandes tristezas. Tá tudo ligado. O que é para fazer mais? Aqui está tudo funcionando. Tudo ligadinho, conforme diz o. Eu não tenho problemas de esperar, não. Peraí. Sou eu mesmo. Saiu? Sou eu mesmo. Os elos perdidos não. Os elos rompidos. Quando é que nós vamos aprender a romper nós, os nós cegos, que estão envolvendo todo um sistema deste mundo? Então ele diz aqui: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. O dia da ira do Senhor, tudo indica, começa na 70ª semana. Nós temos 70 semanas designadas, desde a assinatura da construção ou da reconstrução do segundo templo. Existem 3 templos na história do povo de Deus. O primeiro templo que Salomão construiu e que foi derrubado por Nabucodonosor no ano 586. O povo ficou 70 anos na escravatura, na Babilônia, e depois o rei Ciro assumiu o poder da Medo-Pérsia, e o rei Atarxerxes assinou um termo
para a reconstrução do segundo templo. E essa reconstrução, ela tem um tempo, 7 semanas, mais 62 semanas, e mais uma semana que está faltando. 7 semanas foi o tempo da reconstrução, 49 anos. Desde a assinatura até que o templo ficasse completamente reconstruído, levou 49 anos. Até a entrada do ungido, estou falando de Daniel, capítulo 7, estou passando por cima, depois você vai ler. Depois da entrada do ungido, no dia 10 de Nisan, quando ele entrou com palmas, hosanas ao rei que vem em nome do Senhor, são 62 semanas. No dia do sacrifício de Jesus Cristo, quando ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o tempo do judeu foi suspenso. E nós entramos naquilo que se chama a era dos gentios, ou o tempo dos gentios. Estabeleceu-se um contrato dentro do cronômetro de Deus. E Deus suspendeu o tempo de Israel. E aí nós temos a história da igreja, vista em 7 períodos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Terminando o período de Laodiceia, nós entramos para o céu. Significa que a igreja é arrebatada. E entram as principais, os selos e as trombetas. Começam-se a abrir os selos. E quando começam a se abrir os selos, aparece um cavaleiro branco. Que não é nada de evangelho. É o falso evangelho que existe no mundo. Que vai gerar aquilo que se chama de apostasia, no seu sentido mais amplo. Dentro da minha concepção atrasada, tem uma turma que foi livrada da ira vindoura. Essa turma foi aqueles que prepararam o mesmo passaporte que Noé teve. E o mesmo passaporte que teve Ló em Sodoma. Eles foram retirados antes da destruição. Então, nestes 3 versículos, nós temos a história final da vitória sobre os reis que ele vai esmagar, que são as cabeça, Babilônia, o peito, Medo-Persa, a Grécia e Roma, que estão todos eles alinhados nos 10 artelhos, que são as 10 nações que estavam na Europa, no tempo do Império Romano, de onde formam toda esta gama europeia moderna. A partir daí vai ter uma série de acontecimentos. E estes conspiradores, que vêm desde os egípcios e babilônios, assírios, babilônios, medo-persas, eles são anticristo. Eles são contrários ao princípio da humildade e da mansidão. Então eles envenenaram a terra com a meritocracia, que é o valor do humanismo.
Então esse texto aqui mostra que os reis da terra, o Salmo 2, se levantam e os principais, os que governam o sistema de Bilderberg, depois vocês vão estudar, conspiram contra o Senhor, contra Javé e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quais são os laços de Deus para conosco? Nós vamos verificar. Ele tem um laço de carne, um laço de amor, um laço de libertação. O mundo, ele vive da cultura do mérito, honra ao mérito. Nós somos consumidos todos os dias, no trabalho, na escola, nos sistemas, por esta questão de ser o melhor, de ser o maior, de poder conseguir, e isto é uma espécie de roubador de energia. Nós não somos assim como pessoas que estão dentro de casa e como uma criança amamentada no colo de sua mãe, amamentada, suprida e aconchegada. Não, nós somos o tempo todo como atletas que estão correndo para poder chegar no pódio. E quando não chega em primeiro lugar, ele fica deprimido. E vocês estão vendo as brigas na Fórmula 1, que da mesma equipe, um passando o outro para trás, porque isto não é possível, eu ser o segundo. Esse é o sistema de consumir gente, que é o sistema do mérito. O sistema do mérito, ele tem uma cadeia invisível. Olha, diz aí o texto, professor Manuel. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Gênesis 39, 20 está contando a história de um moço que não se dobrou aos caprichos de uma mulher que o queria, a Potifera, porque a mulher do Potifar deve ser uma Potifera, e ela se encantou com a beleza do Efebo, aquele moço jovem de 17 anos, bonito, e ela quis transar com ele, e ele não aceitou. Ela montou um esquema em que ele deixou a capa. Quando a gente deixa a capa, aí fica um pedaço. E o Potifar acabou colocando nas grades, onde estavam os presos do rei. Esse é o sistema que aprisiona, que não liberta, que aprisiona invisivelmente muitas pessoas que vivem em cadeias invisíveis e até mesmo em cadeias invisíveis. Hoje nós moramos numa cidade, Londrina, com mais de 500 mil habitantes, onde o trânsito é insuportável em determinados momentos, mas o pior de tudo é que nós moramos presos, casas cercadas de fios elétricos, onde nós não podemos viver e os bandidos estão soltos, defendidos pelos direitos humanos. Não me importo dizer isso aqui. Nós somos os presos. E o sistema desse mundo aprisiona cidadãos e solta bandidos. E os bandidos comandam de dentro das prisões, com aval de suas autoridades.
Se eu estiver dizendo mentira, vocês podem gritar. Ei, alguém aí sabe a partir de quantos minutos a gente pode considerar que está em cárcere privado? A partir de quantos minutos nós estamos presos? Por sistemas econômicos, por sistemas sociais, por sistemas religiosos. E eu acho essa prisão pior de todas. A prisão religiosa, que bota cabresto no pescoço das pessoas, que controla as pessoas por medo, por culpa, por vergonha, por interesse, por dever. O sistema opressor do trabalho é uma desgraça que está acabando com o povo. Estresse. Esse final de semana, pela graça do Senhor, eu fui convidado por um irmão a passar de sexta-feira à noite até hoje, por volta das 11 horas, numa ilha aqui no 1º de maio. Silêncio, gostoso, conversa, bom papo, boa comida, tranquilidade. Voltei de lá desestressado. Mas hoje nós estamos vivendo o estresse do dia a dia. Amanhã é segunda. Os americanos têm um ditado que eles chamam TDTF. Thanks God today's Friday. Obrigado Deus, hoje é sexta. Sexta é dia de... Mas misericórdia pela segunda-feira. Porque temos que entrar num roldão de exigência, de cobrança, e cada dia mais o jovem que está entrando no mercado de trabalho é cobrado como se ele fosse farinha de moinho. Estou dizendo besteira? Olha o que disse o rei do Egito para Moisés e Arão, que estavam pretendendo trazer libertação para o povo de Deus. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos refém do sistema de lazer e das pessoas que estão estressadas e precisam de um pouco de descanso. Eles criaram um culto. É o culto a personalidades, é a adoração aos ídolos do futebol, do vôlei, do coisa, aquele outro, e mantém você preso o tempo todo em cima de uma telinha que é um lugar, que é um oratório, um nicho onde as pessoas veneram o Deus deste mundo, o homem, como Deus sereis. Onde o seu Lima Duarte, numa propaganda do valor do talento, diz na televisão, a boca aberta, o talento não precisa de explicação, precisa de reverência, de veneração. Você entendeu ou não? Se chama idolatria ou não? Compreendeu ou não? Isso é o humanismo fazendo do homem o centro e a medida de todas as coisas, e nós sendo dirigidos por este princípio que escraviza e não liberta.
Vocês tinham palha, agora vocês vão caçar palha e vou botar mais peso nas costas de vocês. Cada vez mais os bichinhos estão cansados. Meu filho trabalha lá em São Paulo, às vezes eu ligo para ele, só está a capa do celular. Só está a capa. Consumido. Meu filho, o que você está fazendo? É o sistema, pai. E nós não temos nada que realimente faça o feedback dessa energia para que nós possamos ir para a ilha do sol e receber. Nós não temos ilha do sol. Estou falando de modo espiritual. Por favor, transfira o físico para o metafísico. É o tempo todo sendo consumido. Não me responda. Quem tem 5 minutos de meditação bíblica por dia, não levanta a mão, para não mentir. Falei meditação, não foi? Falei leitura bíblica, não. Meditação. Sabe como é que se chama esse cara aqui, com o chicote na mão? Sabe como é que chama ele? Dilma Rousseff. Esse aqui com a tabinha aqui, sabe como é que ele chama? É o manteiga. Ah, vai! Você tem cota, não tem? Hein? E tem conta para pagar. E tem cota. Meta. E se não der conta? Não paga a conta. E aí vira um ciclo. A loucura, olha o que Salomão disse. Salomão era especialista em várias coisas. Ele foi especialista em mulher, ele foi especialista em cavalo, e ele foi especialista em ouro. No final da vida dele, ele escreveu um livro de decepções. É o livro mais decepcionante que tem na Bíblia. 21 vaidades que não valem nada. Ele apresenta uma lista lá de vaidades. Vaidades. E fica 0. Olha aqui. O que ele diz no versículo, capítulo 7, verso 7, professor Manuel? Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Vocês conhecem alguma coisa disso aqui no Brasil? Não? A opressão até que a gente tem um pouquinho, mas suborno não tem, tem? Vocês já ouviram falar que o Brasil é o número 1 em suborno? Ninguém faz nada nesse país sem subornar alguém? E sabe o que faz, o que acontece? Diz que essa opressão aí faz endoidecer o sábio. Então, quando você viu uma pessoa meio doida na rua, saiba que esse é sábio. Já enlouqueceu. Olha o pé daquele na cabeça desse, esse na cabeça desse, quem é que vai sofrer? Quem estiver embaixo é a formiguinha.
Eu estou olhando para o Fernando aqui, o Fernando parece que tem um pé na cabeça dele, que ele está assim. Tem um pé na cabeça, hein, Fernando? E amanhã tem que pagar. E tem um agravamento da tensão o tempo todo, meu irmão. Olha aqui, olha só. Êxodo 5:9. Olha o que ele diziam lá. Não é para aliviar, não, é para agravar a coisa, é para maior opressão. Amanhã você tem mais opressão. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de palavras mentirosas para vocês. Palavras de libertação. São palavras mentirosas. Eles dizem, isso é palavra mentirosa. Não existe libertação. Vocês têm que ser escravos do consumismo, do hedonismo, da aparência. Vamos lá, tem que ser mais rápido. O sistema aprisional dos gêneros. Senhoras e senhores, e principalmente vocês mulheres, o maior inimigo contra as mulheres, quem é? Quem é o adversário contra as mulheres? Número 1, Satanás. Ele não gosta de mulher nem a pau, sabe por quê? Porque Deus disse assim, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência serpentária e o seu descendente, o descendente da mulher, e o único descendente da mulher que houve até hoje na face da terra, foi Cristo Jesus, o Verbo encarnado, que veio para esmagar a cabeça da serpente e o poder da serpente que governa todo o sistema com o seu caminhar sinuoso neste universo. Até o capítulo 12 de Apocalipse, ela está no céu, mostrando o seu problema de governabilidade, que chama-se Kundalínica, força kundalínica, a força da serpente. No capítulo 12 de Apocalipse, caiu do céu o antigo dragão, a serpente, porque Miguel teve uma luta com ele e ele caiu por terra. Até aí, ele está lá no céu, acusando você e a mim, na presença de Deus. Se você pensa que Satanás está no inferno, você está redondamente enganado. Ele vai para lá só depois do Armagedon. Só depois do milênio. Por enquanto, não. No milênio ele vai ficar preso por 1000 anos. Mas por enquanto ele está realizando uma tarefa lá no céu, acusando de dia e de noite. Porque a coisa que ele sabe fazer, e faz bem feita, é acusar. Desmanchar aquilo que Cristo já fez. Quer dizer, tentar desmanchar, porque não pode. O sistema que aprisiona as pobres das mulheres está em Esther. A dona Vasti era esposa de Assuero, ou Xerxes I. E ela resolveu não dar as caras na hora do banquete. O Xerxes preparou para dizer às suas 128 províncias de que ele era o Kaiser do mundo. Esta palavra vai aparecer depois nos Romanos, o Kaiser. Vocês já devem ter ouvido por aí, lá pelo início do século 20, o Kaiser tomando lugar, e ele vai tomar lugar. Tomando lugar lá pela Alemanha. Quem foi esse Kaiser? Pois é, mas aquele era fajuta. O que virá em breve? Não.
A guerra dos gêneros, sabe o que deu? Numa sociedade apodrecida, em que não se tem mais gênero. Não se sabe quem é macho ou fêmea. Isso se deve ao senhor George Hegel e a sua filosofia chamada dialética. Acabou o gênero. Agora a criança nasce, não precisa colocar pai e mãe, filhos de. Isso está nas leis brasileiras. Estou falando de países fora do planeta. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Isso era uma ordem que foi quebrada depois da Segunda Guerra Mundial, que gerou um sistema de revolução feminista, porque são chamados os contrapontos ao mesmo sistema que criou o comunismo, criou o capitalismo. É o mesmo, financia um e financia outro. Para quê? Para a destruição daquilo que se chama família. Esse é o aprisionamento dos gêneros. Não se tem mais conotações relacionais. A opressão do gênero levou à morte da identidade. Quem é você? Segundo não sei. Era isso que eu queria saber. Não sei quem eu sou. Eu perdi a minha identidade. A tirania da aparência. Oh, coisa linda. Olha a pancinha. Tanquinho. Olha que figuras. Isso são ídolos gerenciados por alto poder econômico para trazer a apreciação do estético. Lembre-se de uma coisa, a árvore era bela aos olhos. E a aparência, nós estamos lutando com toda... Olha só esse cidadão aqui que foi um ladrão de corações. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. 2 Samuel 14, 25. Você imaginou? Da planta do pé ao ápice da cabeça, não havia nele defeito algum. Você sabe o que esse moço fez? Ele matou um irmão porque o irmão fez um incesto com a irmã, que era a Tamar, irmã de sangue dele. Depois ele fugiu do pai e depois ele voltou e foi para a porta de Jerusalém para roubar o coração do povo. Toda pessoa que chegava lá, Davi era rei, toda pessoa que chegava lá, ele pegava na mão, ele se inclinava, beijava a mão da pessoa e dizia assim: quem dera tivesse alguém que se interessasse no reino por você, aqui em Jerusalém. E começou a furtar o coração do rei para ele. Assim como o humanismo furta o coração das pessoas de Cristo para o sistema, para a igreja, para o pastor, para o sistema. Qualquer pessoa que furta o coração para a pessoa é ladrão
e procura isso com o espetáculo do humanismo, não é apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nós só temos libertação quando Ele tirar a corda do nosso pescoço. Essa turma da aparência é um negócio. O jogo do poder. Vamos ler Abacuque 2:5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele está falando desse sistema de poder que existe neste mundo. Nós precisamos sair desse sistema opressor e só tem um one way. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu posso garantir para você que nenhum sistema religioso, nenhuma igreja tem a competência de libertar a pessoa a não ser Jesus Cristo. Isso pode parecer um discurso piegas, mas eu estou lhe dizendo a verdade. Aqui nessa igreja você não é liberto por ser membro dessa igreja. Você é liberto por conhecer Jesus Cristo. E se nós aqui omitirmos a singularidade, a unicidade de Jesus Cristo, de que Ele fez uma obra perfeita e totalmente completa, nós somos ladrões e salteadores. Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só podemos ser libertos pela verdade. E a verdade está em Jesus. Vamos ver o que Jeremias, capítulo 29, verso 23 e 24, nos diz sobre sair do tronco e ir para o trono, sair da senzala e ir para a casa grande, sair da escravatura e ir para a liberdade, que é o símbolo do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou o nosso cativeiro, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua encheu de louvor, porque se diziam entre as nações: foram grandes as coisas que o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Quem não é alegre não foi liberto. Ponto e pronto. Se você não é uma pessoa alegre, você não é uma pessoa liberta. Tá certo ou não? Não estou dizendo que você não vai ter tristezas, mas a minha Bíblia diz assim: tristes, mas sempre alegres. Vamos lá, doutor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você prestou atenção? Existem 3 coisas que escravizam as pessoas: o saber, o poder e o ter. Sabe o que não escraviza a pessoa? O ser amado. O ser amado por um Deus que faz misericórdia, justiça e juízo sobre a terra. Esse Deus liberta pessoas. Alforria da graça, meu irmão. Acolá é um carro de boi, que está muito apagadinho. Tem 1, 2, 3, 4, 5 juntas de boi para puxar um carro de boi.
tudo na canga. Eu tenho visto tanta canga nos pescoços das pessoas. Tanta canga que se põe na pessoa. Olha só o que diz aqui, Levítico 26:13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Eu agora descobri na minha Bíblia por que eu não posso ser corintiano. Eu tenho que ser santista mesmo. Qualquer um que seja timão, ó, quebrou os timões. Você sabe o que é timão? Você sabe o que é timão? Canga! Ah, agora que eu vejo, é canga. Esses adoradores de Corinthians e de Santos e de Fluminense e de Vasco e de quem quer, de Palmeiras, de quem quer que seja, tudo estão debaixo do timão, da canga, do humanismo. Você vai dizer que a gente não pode torcer? Pode, mas não pode ficar torcido, consumido, arrasado, chupado como uma laranja que se usa e depois. Ele está dizendo, eu tirei da terra do Egito para que não fosses escravo, para que vocês fossem povo livre, filhos, para que vocês tenham libertação e não vivam com medo de ninguém. Nós vamos trabalhar com os homens agora, nesse mês de mês de maio, nos dias 17, 18 e 19, sobre um texto. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal aborrece a luz, mas quem pratica... Não. Quem pratica? Eu escutei aqui. A verdade vem para a luz. Ele opõe mal com verdade e não mal com bem. Quem pratica o mal aborrece a luz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras foram feitas por Deus, ou em Deus. As obras são de Deus e não as suas próprias obras. Mas quem pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam arguídas. Para trabalhar com homens com isto, nós vamos trabalhar com a luz da verdade para todo pedófilo, todo homossexual, todo mentiroso, todo ladrão como eu, saia da sua toca e venha para a luz conhecer o amor furioso do Deus que liberta, que tira a canga. Porque tem muita gente aqui que vive aí com aquela carinha de santo, mas é santinho do pau oco, é podre, e não, porque não tem um lugar de amor que acolha, fica escondido o tempo todo atrás da moita. No evangelho não precisa ninguém viver atrás da moita, não. Pode chegar e dizer assim, sou assistente de pornografia e não consigo me libertar. E aí o Deus da graça diz assim, e sou especialista em pornógrafo e sou capaz de libertar. Mas enquanto você ficar escondido, lá no seu mundo de mentira, a coisa não funciona, fica escravo. Característica do evangelho, olha só, vamos ver Oséias 11:4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é um dos textos da minha experiência com Deus. Ali nós temos um jegue de cabresto no pescoço.
Deus está dizendo, eu atraí-os com cordas humanas, eu me encarnei, eu sou Deus em carne humana, eu me inclinei para vocês. Efraim, você não precisa viver preso, eu liberto você, eu tiro o jugo de sobre a sua queixada, eu te dou comida para você comer, e você será livre. Eu tenho um banquete preparado para você. Bora correr. O jugo do evangelho é o quê? É leve. Se você só vê uma moça andando ali, ó. Andando não, ela está no braço de um ser. Há na internet um filmezinho bem interessante, onde os meninos estão brincando e Jesus está ali. Porque ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você olhar aqui, você olha o Silas, e nós olhamos o Silas como uma pessoa, mas o Silas está coberto com um manto de justiça em Cristo Jesus. Você crê nisso, Silas? De todo o meu coração. E para onde eu me ausentarei da tua presença? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu tomar as asas da asa e for o fim do mundo, tu ali estás. Para onde eu irei? Eu não quero ter medo de Deus. Eu já contei isso aqui, que eu estava entrando no Galpão Nelore há uns anos atrás. Eu acho que até deve ter alguém aqui que estava naquela ocasião lá. E eles estavam bebendo uma cerveja. Naquele tempo era mais pecado beber cerveja do que hoje. E quando eu ia entrando, alguém viu que o pastor é uma figura muito santa, e aí o pastor ia entrando, e eles pegaram a cerveja e colocaram a cerveja debaixo da mesa, e aí eu cheguei, cumprimentei a todos ali, enfiei a mão debaixo da mesa, peguei a garrafa de cerveja, botei num copo deles e tomei. Botei de novo e saí. Meu Deus, esconder de pastor é uma porcaria. E de Deus? E o que Deus está na mão? É uma vara para dizer assim, se você fizer, muito bem, se você não fizer... Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos entender que o evangelho é que nos muda. Não é que nós temos que fazer para merecer, é porque ele nos amou, é que a coisa vai mudar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Coisa tão gostosa, gente. Esse gatinho me chamou a atenção quando eu estava pesquisando lá. Ele dorme na rede, tranquilamente. Quando é que você e eu vamos aprender a descansar na suficiência de Jesus Cristo? Olha só, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre! Eu vou trabalhar sim, mas não por obrigação. É por prazer. Não é para ganhar dinheiro, nem para me realizar profissionalmente. Sabe para que eu vou trabalhar? Para a glória de Deus. Porque mudou o foco. Eu cheguei um dia aqui, era um grupo de estudantes fazendo vestibular. Fiz uma pergunta para esse grupo de estudantes. Você quer fazer o curso que você quer fazer por causa de quê? Qual é o motivo? Aí um
eles me deram 3 respostas. Um deu uma resposta: eu quero servir a humanidade. Bonito. Bonito. O outro disse assim: eu quero me realizar profissionalmente. Excelente. O outro disse: eu quero ganhar dinheiro. Ótimo. Não tem nada de errado. Quem é que tem mais alguma resposta? Ninguém teve mais resposta nenhuma. Eram uns 30. 3 respostas: servir à humanidade, realizar-se profissionalmente e ganhar dinheiro. Nada errado, tudo certo, mas tudo fora do lugar. Sabe por quê? Porque quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Se você é um cristão, você pode ganhar dinheiro para a glória de Deus, você pode se realizar profissionalmente para a glória de Deus, você pode servir a humanidade para a glória de Deus, mas se tirar a glória de Deus, isso aí vira uma prisão. Isso aí vira um problema, isso aí vira um peso, isso aí vira uma angústia. Se Cristo me libertar, eu vou ser livre. Vou ser livre para ganhar dinheiro, vou ser livre para me realizar profissionalmente, vou ser livre para servir as pessoas. E não vou servir as pessoas por obrigação. Posso dizer não para uma pessoa hoje, sem a menor preocupação de dela ficar zangada comigo, porque eu não posso atender a todo mundo. E quando puder, vou servi-la com alegria de coração. Há um texto bíblico aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, que diz assim: ora, o Senhor é Espírito, ou é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gaiolinha está aberta, neném. Augusto Veguelin Nogueira Paranaguá foi meu pai. Era agrônomo. Foi o primeiro ecologista que eu conheci. Não havia um cara que andasse com a gaiola na mão que ele não fosse lá, ou comprava a gaiola e soltava o passarinho, ou tomava do menino e quebrava a gaiola. Meu filho, o passarinho é para ser solto. É para viver na liberdade. No dia que ele morreu, durante uma semana, os passarinhos na fazenda não cantaram. Por uma semana, nenhum sabiá, nenhum sofrê, nenhum pássaro preto, o melro. Eu estou falando aqui e Aldemar conhece muito bem a região, ele está aqui. Nenhum passarinho durante uma semana cantou. A natureza ficou triste, porque o defensor tem uma energia no ar. O defensor número 1 deles tinha dormido, mas antes dele morrer, nós estávamos ali. Chegou um passarinho e entrou no quarto. E com a sua voz já fraca, ele disse: vem chuva. Vai chover. Era no dia 17 de novembro de 1987. No outro dia choveu. Você é preso ou você é livre? Porque tem gente dentro dessa igreja que está preso. Tem gente até que diz que sou eu que estou prendendo eles. Tem medo do pastor Glênio. Manda esse pastor para o inferno. Meu irmãozinho, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, a casinha está aberta. Não tem ninguém que me bote peso nas costas.
Eu estou lá com o dente doendo. Falei para o doutor Braulio, eu estou com o dente lá doendo. Eu vou lá no doutor Braulio e digo, doutor, meu dente está doendo. Aí ele me obtura. Sarou. Eu vou querer dor outra vez? Eu era escravo do capeta. Jesus me libertou. Eu vou querer de novo? Foi para a liberdade que Jesus me libertou. Eu não quero religião, não quero ninguém. Eu quero simplesmente a liberdade do amor. Olha aqui. Gálatas 5:1. Já estou acabando. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Foi para que Jesus libertou você, querido? Foi para a liberdade ou para a libertinagem? Quando você não perdoa, você é escravo. E quando você desce para a pornografia, você é escravo. E da libertinagem. Nós fomos fazer uma consulta a um médico essa semana, porque a gente está ficando velho. E as mãos vão aos ossos, tudo é duro. Está ficando ruim. E fui eu e a minha esposa, nós dois, ao médico. Porque assim a gente paga 2 consultas e ele faz um só. Já que esses sistemas de saúde nesse país, agora eu vou defender os médicos, é uma vergonha para pagar médico. Uma pessoa que trabalha com sua vida e recebe mixaria. Agora eu estou bem com vocês aí. Mas eu estou falando mentira? Eu escrevi um artigo para o negócio de doação, viu? Tem gente que não doa nem morto os órgãos deles. Aí nós fomos lá. Ele botou a mão aqui. Virou e disse assim, ó, isso aqui é mamãe. É coisa de mamãe. Artrite, artrose, é herança de mãe. Quem tem mãe com artrose, vai ter artrose, principalmente mulher. Artrite é outra coisa. Aí ele foi dar uma aula para nós. Aí virou e disse assim, essas doenças normalmente são doenças autoimunes. São doenças causadas pela pessoa para se autopunir. Eu lembrei de um texto bíblico que diz que quando eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Eu digo, olha lá. Davi já sabia disso. E ele disse assim, a maior parte dos cânceres são fruto de mágoas, amarguras. E eu quero falar agora para você, para o seu coração. Você tem alguma amargura no seu coração? Eu digo para você, não tente produzir desamargura. Olhe para Jesus que já levou sobre si. Porque foi pelas suas pisaduras que nós fomos libertos. Gente, eu não falei de libertinagem, eu falei de liberdade. Olha lá, leia Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Por favor, aqui está dizendo assim, bebi demais, vou pegar o carro e ir para casa. Eu dirijo. A morte vai ali junto, meu irmão. Bebeu? Bebi até cair. Telefona para alguém. O taxista. Chama alguém que não bebeu. Vida
é algo precioso. Meu sogro morreu por um médico bêbado. E a amante bêbada dentro do carro, foram na frente do carro dele, ele dirigindo certinho na estrada Rio Santos. E nós perdemos uma vida por um bêbado. Você não tem o direito. O delegado disse lá naquele caso, é doloso. Sabe por quê? Você tinha intenção em matar. Porque bebeu. Aí os advogados estiveram me explicando que é um dolo especial. Qualquer coisa. Gente, conclusão. O Evangelho, ele é um paradoxo. É o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O paradoxo é que este leão vai pastar junto com o Cordeiro. O paradoxo é que esse Deus quer nos livre, não para sermos idiotas, mas pode ser como Policarpo, ou como Francisco de Assis, ou como Paulo. Mas é para que nós caminhemos lá na fonte, de cabeça erguida, e bebamos da água, como o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Esta guerra tem este fim. Hoje nós terminamos o Salmo 110, dizendo: ninguém ganha do Cordeiro de Deus. Está escrito na sua coxa, o Verbo de Deus, que veio, venceu e nos deu a vitória dele, para que nós, todo aquele que tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. O Senhor dê graça a você e a mim a crer, segundo diz as Escrituras. Daqui para frente nós vamos tratar de outros assuntos que Deus mandar. Mas o Salmo fica nesse pedestal de que o supremo sacerdote da ordem de Melquisedeque realizou uma tão grande salvação que pode me alforriar para toda a eternidade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.